dizem que é velhice, outros dizem que é menisco. Está com a segunda hipótese. É uma alegria estar com vocês pela vez segunda para abordar um tema de tão grande importância nesse momento que nós estamos vivendo e vivenciando. O planeta Terra está passando pela sua maior transição. Nunca dantes houve um movimento transitório tão profundo e tão importante como está ocorrendo no planeta agora. Emmanuel cita os grandes continentes que submergiram: Atlântida, Lemúria, já ouviram falar? Núcleos de pessoas que se congregavam e que de alguma maneira atingiram um apogeu psíquico, um poder muito grande, e não souberam aliar esse poder, esta capacidade, a uma moral. Moral aqui no sentido de M maiúsculo, não de moralismo. Nós estamos falando de moral, a essência da consciência de quem nós realmente somos, uma ética de convivência. Aqueles povos se desenvolveram intelectualmente, atingiram o ápice, mas não conseguiram conduzir esta potencialidade, esta possibilidade de modo a gerir e a gerenciar um movimento que possibilitasse a todos uma maior qualidade. Sempre na base desse desenvolvimento havia uma patologia. Nós estamos agora transitando. O ser humano atingiu um grau de inteligência como nunca dantes. Mas é uma inteligência que está tangenciada de uma perfídia, de uma patologia. É uma inteligência deslocada de um eixo de consciência que seja superior, capaz de abarcar e de englobar todos num nicho de crescimento. Na base desta patologia emocional, mental, há uma ideia de que nós somos separados uns dos outros. Que o outro está lá, eu estou aqui, eu penso primeiro em mim e num segundo plano, se sobrar alguma coisa, para o outro. Existe dentro do psiquismo humano uma doença. É uma doença emocional. E essa doença precisa ser percebida em nós, curada em nós, para que nós consigamos passar no vestibular e continuarmos habitando neste que será um planeta maravilhoso. O planeta Terra, no mundo de regeneração, terá um status muito grande de paz interior, de equilíbrio interno. A humanidade caminhará para um outro nível, se, e nós estamos no ápice do processo, nós conseguirmos compreender qual é a nossa função aqui neste período de transição e o que nós precisamos fazer para entrarmos neste contexto como agentes transformadores, propiciadores de um ancoramento de luz para o orbe. Eu desenvolvi uma técnica terapêutica e nessa técnica terapêutica as consciências superiores começaram a coabitar nela para gerenciar a possibilidade de demonstrar a todos nós como é este planeta hoje e como ele será e o que nós precisamos fazer. O nome é o despertar da consciência para o ser. No livro está o despertar do ser, mas eu fui alterando o nome da técnica, porque o ser em si mesmo ele é desperto, ele não precisa despertar. O que precisa despertar é a consciência para a existência de um ser dentro de nós, de uma consciência profunda. E utilizando desta técnica, uma paciente se viu sentada do lado de uma colega de serviço, trabalha em hospitais. E na volta delas, núcleos familiares conhecidos de ambas. Imaginemos nós, um sentado ao lado do outro, e os núcleos familiares conhecidos. O ser olhava para as duas e olhava para esses núcleos e dizia assim: se todos fizessem o que vieram para fazer na Terra, a Terra não estaria passando pelo que está passando hoje. E dividiu a Terra em 3 grandes núcleos de pessoas. Um núcleo, vamos imaginar toda a população encarnada e desencarnada. A desencarnada é 7 vezes a encarnada. É gente que não acaba mais.
como é que existe tanta gente? E não é nada perto do universo. 1/3 da humanidade estaria preso à negatividade. O que é preso à negatividade? Corrupção, banditismo, drogas. E por aí vai. 1/3 estaria em cima do muro. O que é em cima do muro? Não fazem o mal, mas não fazem o bem, passam batido na sociedade. Estagnado, não acrescenta em nada. Exato. É um campo de energia que não se propaga no sentido positivo, e às vezes pelo contrário, ele até projeta um sentido negativo. 1/3 está trabalhando em si mesmo e trabalhando junto aos outros para propiciar um maior crescimento, tanto individual quanto coletivo. Não são santos, mas estão na busca. Cometem erros, sim, mas estão na busca. Não são perfeitos? Sim. Mas estão na busca, estão trabalhando, estão interagindo. Os 2/3, tanto o que está preso na negatividade, por isso compaixão para com todos aqueles que estão presos na negatividade. Por que compaixão? Basta olhar a última questão do Livro dos Espíritos, a questão de número 1019, que fala sobre a transição planetária. O último parágrafo. Ele diz, os benfeitores respondem a uma questão de Allan Kardec, se reinará o bem na Terra. E no último parágrafo ele diz, todos aqueles que não andarem a contento com essa nova proposta, sofrerão séculos e séculos. Vejam que são palavras dos espíritos superiores. Séculos e séculos, não mais no planeta, mas num outro orbe primitivo. Isso é extremamente doloroso. Isso aconteceu há séculos, milhares de anos atrás, com um grupo que foi expulso de uma comunidade. Ouviram falar em Capela já, os exilados de Capela? Você sabe quem eram aquelas pessoas? Vamos todo mundo se cumprimentar? Prazer, prazer, estamos nos reencontrando. Quando aquelas almas chegaram no planeta, o planeta primitivo, e eles tinham, de onde eles vinham, uma grande tecnologia, uma grande capacidade, não souberam aproveitar, foram exilados para que não mais perturbassem a ordem geral e que, através de um exercício de amor a uma comunidade nascente, primitiva, começasse a reencetar a caminhada da reconciliação consigo mesmo, da reconciliação com a própria consciência. Só que muitos, quando chegaram aqui e viram aquelas condições difíceis, eles foram e se tomaram de revolta, de raiva, de indignação. Ao invés de aceitarem a missão, o novo mandato, eles se rebelaram. E ao se rebelarem, começaram a criar núcleos de negatividade e de sombra, as regiões inferiores. E a ideia deles era a manipulação dos seres que eram tidos como inferiores, segundo a visão deles. Todo aquele poder, aquele arcabouço que eles traziam desse sistema de Capela, ao invés de ser utilizado para o bem, eles insistiram em ficarem presos na negatividade. Quem eram esses seres? Nós. E quando a pessoa, o espírito, fica preso à negatividade, à dor, à sombra, ele perpetua essa condição, porque ele não se permite oxigenizar. E o próprio guia de Francisco Cândido Xavier diz: preciso retornar à Terra, abrindo mão das delícias da espiritualidade superior, porque um passado pesado junto ao orbe planetário me chama às contas. O guia espiritual de Francisco Cândido Xavier. Alguém já leu o livro Há 2000 anos? Quase. Quem quiser ganhar aí esse sábado, domingo, não sei se tem aqui na livraria, Tem. leia esta obra. Emmanuel era um senador, Públio Lentulus, e ele tinha um sonho recorrente. O sonho que ele era a terceira ou quarta geração dele próprio, era o avô, o bisavô dele, que também era um senador, lá em Roma. Sabe o que eles faziam?
nas alianças políticas, nos conchavos, eles mandavam prender os inimigos, torturar, cegando-os. O guia espiritual de Francisco Cândido Xavier. Como é que ele desencarna naquela encarnação? Quem acertar vai para o céu. Quem errar vai para onde? O espírita já pensa cheio de punição, vai para o umbral. Quem errar vai para o céu também, para aprender no céu. Nós precisamos começar a perder o medo de errar. O medo de errar nos inibe de tal maneira que a gente não permite que a nossa essência, a nossa consciência profunda assome. Porque nós temos medo de errar. A gente não se aventura. A gente começa a projetar uma imagem de que nós somos perfeitos. E é um perfeccionismo, não é a perfeição da consciência de quem nós realmente somos, é uma imagem projetada que nós somos tão bonzinhos, tão perfeitos, tão maravilhosos, que não podemos cometer erros. Já imaginou nós, espíritas, cometendo erros? Nossa! Estamos condenados. Só que isso vai gerando um engessamento, um encapsulamento, uma repressão, um medo. Em seguida eu vou mostrar as 3 etapas ali. Para o despertar. Ele morreu cego. E ele mandava cegar. 3ª, 4ª geração anterior. O livro é espetacular. Dizem que a Flávia é uma encarnação do Chico Xavier, a filha dele. O encontro dele com Jesus Cristo é espetacular. Tinha que se pegar todos aqueles parágrafos e trazer para os grupos de estudo, para uma aula só sobre aquele encontro do senador com Jesus Cristo. É espetacular. E foi um encontro em desdobramento. Ele se sente meio num torpor, se senta, se desdobra e Jesus vem até ele conversar com ele. O livro é maravilhoso. Nós estamos transitando. E neste trânsito nós recebemos um batismo pela espiritualidade superior. Nós somos os trabalhadores da última hora. Não é a penúltima hora. É a última hora. E para quem não sabe, nós estamos em cima de um pico de ecossistema planetário em vários níveis de transição que antecede uma nova previsão vinda de Francisco Cândido Xavier, através de Geraldo Lemos Neto, que é o Geraldinho, conviveu muito tempo com o Chico Xavier, que nós precisamos criar um hipercampo de luz no planeta para que não haja uma 3ª guerra mundial. Já leram essa previsão? 2018, 2019, 2020. Cerca de 45 anos atrás, Jesus se reuniu com seres que lideram os planetas adjacentes ao nosso, e os seres esses que já lideram, que coordenam, achavam por bem que se esgotasse o tempo limite dos terrenos, que os cataclismas viessem, que desse um jeito para que a humanidade parasse com a insanidade, principalmente com a insanidade da utilização de armamentos atômicos. Cada experiência atômica feita no centro, no meio de um oceano, vai destruindo ecossistemas, criando uma energia radioativa extremamente nefasta para todos os seres vivos, inclusive para nós, encarnados, que não nos damos conta disso. E não só para nós. Já ouviram falar no efeito borboleta? Uma borboleta bate a asa aqui e mexe com o universo? Todo o sistema solar recebe esse campo energético negativo, e esses seres que coordenam o sistema solar e até outras galáxias adjacentes achavam por bem, há 45 anos atrás, dizer um basta para esta humanidade que não sabe usar a inteligência desfocada de um centro de sabedoria, de uma consciência maior do porquê nós estamos aqui, quem nós realmente somos, o que viemos fazer neste planeta. E eles achavam por bem, deu, basta. Vamos encerrar esse ciclo de negatividade e de dor, que já está interferindo nos outros orbes. Porque essa mecânica quântica,
ela não é visível aos olhos, porque os nossos olhos enxergam muito pouco. Se comparado à nossa visão com uma águia, a nossa visão é pífia. Eu não vou falar nem quem tem defeito de visão. Uma visão normal, potente, ela é pífia. Os sentidos que nós elaboramos a nossa percepção, os 5 sentidos, são pífios, redutidos, redutores, são sentidos limitados. Em comparação com qualquer reino animal, nossos sentidos são mínimos. Então, quando nós falamos de um ecossistema, de micro-organismos, de energia subatômica, são campos energéticos de vibração que se expandem tanto num sentido positivo quanto num sentido negativo. Nós que estamos nesse limiar e que já recebemos um plus de tempo, porque Jesus pediu a esses seres que coordenam estes orbes, por compaixão e por amor a nós, que nos fosse ofertado mais 50 anos, que se encerra 2018, 2019, 2020. Basta ler aquela previsão. Se não aportar um quanto de energia fotônica, e para isso eu vou falar da meditação da luz, para que a gente se agregue mais nesse entorno, para a harmonização planetária, e a guerra eclodir, o nosso país será invadido por 4 grandes grupos. Se não acontecer a guerra, porque está na faixa de livre-arbítrio de cada um de nós, o planeta vai ser maravilhoso, a medicina vai avançar, diz Chico Xavier, as doenças serão curadas, nós faremos parte dessas comunidades intergalácticas, essas espaçonaves que andam sorrateiras por aí. Já viram espaçonaves no céu? Vocês nunca viram? Só eu me sinto um ET quando eu falo isso. Eu vi 3 espaçonaves 20 minutos parado a uma distância da minha vista. E eu digo que se eu contar ninguém vai acreditar, mas louco por louco, psicoloco. O cantor aquele, como é o nome dele, o Fábio Júnior, ele disse, eu já nem falo mais porque me chamam de louco, eu já vi mais de uma. Mas as pessoas têm o quê? Vergonha. Vergonha da opinião do outro. E está na hora da gente começar a não ter mais esse tipo de vergonha. Em seguida eu vou falar por quê. Se nós passarmos por esse estágio, nós estamos no ápice, e nós conseguirmos ancorar essa energia, esse batalhão de fótons, de luz que está vindo de outros sistemas, nós vamos tirar o tapete da negatividade e da sombra e nós vamos entrar no paraíso. Dá para imaginar? Qual é a nossa função nesse contexto, nós que somos os trabalhadores da última hora? Qual é a nossa verdadeira missão na Terra? Se preparem para uma surpresa. A nossa verdadeira missão na Terra é sermos felizes. Ninguém veio ao mundo para ser triste, deprimido, ansioso, fóbico. Já ouviram falar em DSM-4, DSM-5? Manual diagnóstico das patologias mentais, que só aumenta? CID-10, tem alguém da área aqui? Não se esconda. Se levantar o dedo, vem aqui pra frente, vamos fazer junto a palestra. Aí que não vai, viu? Quem lê aqueles manuais diagnósticos fica apavorado. Eu já li eles assim, eu digo, mas eu tenho tudo isso. Porque nós temos tudo, em graus variados. Porque nós temos uma patologia interna. Esta patologia interna não permite que nós sejamos felizes. A nossa missão é ser feliz, é irradiar alegria, contentamento, felicidade, paz, vida, vontade de viver. Essa é a nossa missão. Alguém quer fugir dela? Não digam que não.
tem uma parte em nós que quer fugir. Tem uma parte em nós que quer ser infeliz, quer ser triste, quer ser dependente, não quer experienciar a beleza interna que habita em nós. Porque existe uma patologia e as tradições, todas elas, citam esta patologia com nomes, alguns nomes muito semelhantes. Se nós formos estudar o budismo diz que a mente produz dukkha. Dukkha é uma palavra que, traduzida antigamente por Buda, significava sofrimento. A mente produz espontaneamente sofrimento. Mais modernamente, traduzida como amargura. A mente produz amargura e tristeza. E ele veio afirmar que a mente era um macaco louco solto dentro da nossa cabeça. O hinduísmo fala que a mente produz maya. Maya significa ilusão. Que nós vivemos inconscientes neste planeta, vivemos iludidos. Nós nos iludimos. E ao nos iludirmos, iludimos os outros. Tem uma tradição, o judaísmo, que fala de um pecado. O cristianismo distorcido nascente, o judaísmo, fala de um pecado original. A tradução do grego é: a mente nos conduz a um erro de interpretação. É como se fosse um arqueiro que, tendo um alvo ali, ele erra mirando para lá. Nós erramos a direção e o foco da nossa existência. Estamos presos a um pecado. Há um erro de distorção, ou um erro que gera a distorção perceptiva. Essas tradições falam que esse núcleo de inconsciência tem um nome, ele está dentro de nós. Allan Kardec detecta isso através da obra magistral, que é uma obra planetária. E toda obra iluminada, ela não é para um núcleo de pessoas ou para um grupo só. A obra não é só para os espíritas. O Livro dos Espíritos veio para a humanidade, porque toda obra iluminada é para o mundo, não é para um grupo só de pessoas. Porque neste nível superior de consciência não existem essas divisões que nós criamos aqui na Terra. Existe singularidade, mas toda essa singularidade tem como bojo um núcleo de consciência superior, que não gera um afastamento de um por outro em função de um rótulo. Quando Allan Kardec questiona qual é o vício mais radical que nós estamos presos, qual é a resposta dos espíritos? O egoísmo é o vício mais radical. O que significa egoísmo? Não é só dar ou não dar alguma coisa para alguém. É a doutrina do ego. Ismo é um sufixo que significa doutrina. Ego significa doutrina do eu. E Allan Kardec compara isto a um vício, porque é um vício emocional, é uma patologia que está dentro de nós. E essas tradições falam que esta patologia se chama ego. A doutrina espírita fala em egoísmo. E na questão 919, que é uma questão basilar para a transição planetária, Joana de Ângeles, através da mediunidade do grande missionário que apareceu aonde? No programa de TV esses dias, Divaldo Pereira Franco, apareceu no Fantástico. Ela diz que esta é a era da psicologia dentro da doutrina espírita. E trouxe uma psicologia, que é a psicologia junguiana, que foi um grande estudioso. Eu venho aqui a dizer para vocês que é maravilhoso, mas a grande psicologia é a psicologia
da essência de quem nós realmente somos, ou a psicologia do ser. E eu vou falar em seguida sobre. Mas não é só dentro da doutrina espírita, essa é a era da psicologia dentro do planeta Terra, é a era do autoconhecimento, para que a gente consiga transitar de uma maneira não violenta. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o modo, a maneira de um ser humano avançar e vencer o arrastamento ou a atração para o mal? Faixa vibratória, né? Quando ele fala atração, mas a tradução mais recente fala em arrastamento, arrastamento para o mal ou para a negatividade é em função desta patologia que se chama egoísmo. E no estudo do ego, através das tradições, quando nós vamos estudar este egoísmo, e qual a maneira que nós temos de avançar, e a resposta dos Espíritos foi: um sábio da antiguidade vô-lo afirmou, homem, conhece-te a ti mesmo. Quem era esse sábio? Sócrates. Andando em Atenas, passa na frente de um templo, templo de Delfos, está escrito ali no frontispício do templo: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás todos os deuses, todo o universo, porque todo o universo, todos os deuses, toda a vida está dentro de você. Mas por que nós não percebemos isso? Porque esta patologia chamada ego ou egoísmo obstrui os canais de percepção de quem nós realmente somos. E quem nós realmente somos, afirmou agora sim Jesus Cristo: vós sois deuses, deusas. Tudo que eu fiz e muito mais, vocês podem fazer desde que vocês queiram. Há necessidade de um querer. Mas se tudo que ele fez e mais nós podemos fazer, por que nós não fazemos? Jesus estava passeando de barco. Jesus gostava de passear de barco também, para dar um relax, uma descansada. O Filho do Homem não tem uma pedra para recostar a cabeça. Isso é uma metáfora, uma linguagem. Porque haviam pedras de sobra e até almofadas. Nessa passagem, Jesus estava no barco, naquele mar, ou naquela lagoa. Os pescadores, os discípulos, os apóstolos, estava dormindo, recostado a um travesseiro, a uma almofada da época. Então essa linguagem é metafórica. O Filho do Homem não tem uma pedra para recostar a cabeça. O Filho do Homem não entra em zona de conforto. Daqui a pouco eu falo sobre a zona de conforto da alma, o desconforto da alma, oriundo desse egoísmo. Mas havia almofada, ele até dormia, não tem problema nenhum dormir. Não tem problema nenhum passear, andar no meio da natureza, muito antes pelo contrário. Não vamos confundir a ação no bem com escravização, esquema de autossacrifício, que é patologia emocional. Querer carregar os outros nas costas, já ouviram falar disso? As pessoas querem carregar as outras, se sentem os salvadores dos outros. É bom começar consigo mesmo. Se salvar já está de bom tamanho. Mães que querem carregar os filhos pela eternidade. Quem trabalha com mediunidade, é muito comum aparecer mães de outras vidas querendo proteger o filho já de uma terceira geração. Ela ficou tão identificada com a função protetora da mãe que já está às 3, 4 encarnações perseguindo o filho ou a filha, obsidiando eles. Não é comum em sessão mediúnica aparecer isso? Ah, tua mãe da tua outra vida, mas ela não tem consciência, já passou. Já tem outra mãe até, inclusive. Isso é identificação. Quando a gente quer carregar o outro nas costas. A nossa missão é ajudar, não é carregar. No sentido metafórico. Jesus está andando com a cruz. Ele tropeça, era uma cruz gigantesca. Um homem grande, carregando uma cruz que ia colocá-lo no alto.
Quando ele cai, vem um homem para ajudá-lo. Dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali, ele se reergue e continua carregando a cruz. Essa é a nossa função, não é carregar a cruz do outro. Nós já nem conseguimos muito com a nossa. É colaborar, ajeitar, providenciar que o outro comece a caminhar pelas próprias pernas. Uma patologia, e eu cito no livro, é a personalidade dependente. Quando a gente depende dos outros, não é interagir saudavelmente com os outros e receber ajuda, é depender, é um estado emocional desta patologia chamada ego. Como é que funciona o ego? O ego é um núcleo de inconsciência, de ilusão, produtor de maia. Nós passamos uma vida iludidos, nos auto-iludindo e nos iludindo os outros, seja num sistema familiar mais coletivo, em núcleos maiores, comunitários, cultural, televisão. Vou dar um exemplo. Peguem um relógio, um cronômetro e assistam um programa, um noticiário. E façam essa experiência. Cronometrem o tempo útil do noticiário de televisão que é dedicado à morte, roubo, dor, chacina, e o tempo útil que é dedicado a alguma coisa produtiva. Dá em torno de 90% a 10%. Isso é inconsciência. Isso é retroalimentação de medo, que faz parte da nossa patologia. É uma maneira de manter a humanidade em estado de insanidade e inconsciência. E eu costumo dizer que a nossa mente não é lixo. Nós temos que cuidar do que a gente coloca para dentro. Nossa mente não é uma lixeira. Essa estrutura, o ego, gerador do egoísmo, do orgulho, tem dois complexos. Um complexo é o complexo de superioridade. É quando a pessoa se sente. Ela é a última bolacha do pacote. Ela se sente superior aos outros. E eu narro no livro uma experiência que eu tive. Eu fui a um restaurante. Estou diminuindo minhas idas ao restaurante porque estou com um nutricionista e um personal trainer para entrar no shape. A nova era, a gente precisa entrar no shape, uma coisa mais equilibrada. E eu, naquela época, ia no restaurante, e no restaurante tinha um vidro, era mais ou menos assim uma divisória como essa parede, só que de vidro. E uma fila de pessoas aguardando para ter uma vaga. E a recepcionista ali com aquela fila de pessoas. E olhando pelo vidro, dava para ver que estava totalmente tomado o restaurante. O restaurante totalmente tomado e nós na fila. Daqui a pouco passa um homem de terno e gravata, fura a fila, vai até a recepcionista e diz: eu quero entrar. Eu disse: mas meu senhor, está lotado, dava para ver ali o espelho. Ele: não importa, eu quero entrar. E gerou um constrangimento, eu comecei a me sentir mal. Mas meu senhor, dá para ver, está lotado. E ela constrangida: não importa, eu sou diretor de tal empresa e eu vou entrar. E eu comecei a diminuir, eu sou grandão assim, mas eu comecei a diminuir. Esse homem é tão mais importante que eu que estou na fila. Aí ela foi chamar o dono do restaurante, que levou ele, quem sabe, lá para um lugar VIP. E graças a Deus nos tirou daquela má companhia, energeticamente falando. Despoluiu o ambiente. Que isso que vai haver no planeta, uma despoluição de ambiente. Complexo de superioridade. Jesus dizia: os exaltados serão rebaixados ou humilhados. É só questão de tempo. Porque isso é uma fachada de autoestima. Nós estamos buscando a verdadeira autoestima, que é a autoestima da consciência suprema que habita dentro de nós. O vós sois deuses. Jesus disse: se construirdes a vossa casa em cima da areia, venha o vendaval, a chuva, o tempo, a casa sucumbe.
Mas se construirdes a vossa casa em cima da rocha, vem o vendaval, vem a chuva, e ela se mantém firme. Ele estava falando em autoestima. Quando nós construímos a nossa autoestima em cima do que o mundo propõe, nós seremos infelizes. Porque tudo é impermanente. Forma física, condição, de status, seja o que for. Quando nós construímos a nossa ideia de quem nós somos em cima da areia ou dessa fachada chamada ego, isso vai sucumbir, é só questão de tempo. A queda da Bolsa de Valores de 1929, aquela sociedade proeminente e rica, caiu a Bolsa, o dinheiro fez assim, e cadê aquele povo tão altivo? Sucumbiu, foi o maior índice de suicídios daquele período. Mas quando nós construímos a nossa casa na consciência de quem nós realmente somos, na essência, vós sois deuses, pode vir o tempo, a gente dá uma arcada. Vem uma pedrada, metaforicamente, um tapa, a gente arca um pouco, mas a gente se recompõe e volta para o trabalho. Complexo de superioridade, de uma vida para outra. Quando alguém é muito arrogante, muito que se sente, migra para situações e conflitos emocionais onde ele passa a conviver num complexo de inferioridade. A gente passa a se sentir menor que os outros. E existe um mecanismo que é muito torpe na nossa mente dentro desse egoísmo, que é um mecanismo de comparação. A gente começa a se comparar com os outros para se sentir menor. O vizinho comprou um carro novo, olha e eu. Olha, aquela vizinha engravidou e eu ainda não estou grávida. Olha, e não sei o que, a gente começa a resistir ao fluxo de viver a vida, porque a gente começa a se comparar e a se colocar embaixo do rodapé. E a gente comete um dos grandes pecados, dá para levantar um pouquinho aqui assim, nós vamos entrar nesses 3 níveis agora, que é o pecado de ficar se julgando negativamente. Constantemente a mente, dentro dessa estrutura do complexo de inferioridade, produz esquemas emocionais ou esquemas mentais, que é estudado muito na psicologia cognitiva, que são estruturas de percepção autolimitadoras. E a gente começa a se comparar e a filtrar dentro da televisão, dentro do convívio, com todas aquelas pessoas que a gente julga que tem mais. Dentro da nossa ilusão, dentro de Maia. Eles têm mais que eu, logo eu sou menor, eu sou menos. É um processo de auto-julgamento, de autocondenação. Algumas dessas estruturas, uma delas, esquema de fracasso. A pessoa se sente uma fracassada na vida. Não sabe por que está aqui, não sabe o que veio fazer, compara as suas conquistas com as dos outros e se sente sempre reduzida ou menor. Não deu? Não, tá Então, tá difícil. Então, aqui já temos uma experiência. Uma experiência. Não resistir àquilo que é. Se não desse, teria algum problema? Não, tocaríamos o barco. Um dos outros esquemas ou estrutura é dependência e incompetência. A pessoa se sente dependente do outro para fazer qualquer coisa. E, por consequência, se sente incompetente para as áreas de autorrealização. Em qualquer área. Depois eu vou explicitar dentro da doutrina. Mas em qualquer área. Vou dar um exemplo de um paciente. Ele foi viajar a passeio, a lazer. E foi para Maceió. Já foram para Maceió? É paradisíaco. E lá ele conheceu alguns cariocas e saíram para a noite. Maragogi, espetacular, as piscinas naturais. Nossa, que pecado. Ai, meu Deus. Ai, não sei se mereço. Sou um pecador lá no meio das piscinas, dando comida para os peixinhos.
Que sofrimento a vida. E ele estava, esse jovem, num complexo de inferioridade. Aí ele saiu, conheceu uns carioca, lá uns amigos, e saíram para a noite. Jovem, quando sai para a noite, é para se divertir. No fundo, saíram para paquerar mesmo. Eles saíram para paquerar, mas para se divertir. E foram no bar. E no bar ficaram conversando. Aí chegaram duas moças. E ele descrevendo a situação. E duas moças, sendo que uma delas era aquilo que ele idealizava platonicamente como sendo a mulher da vida dele, a alma gêmea. Hoje nós esperamos sempre pela alma gêmea. Quando a alma gêmea vira uma algema, já vira um problema terrível. Porque aí nós estamos esperando sempre que o outro nos complete. Mas o preenchimento é interno. Enquanto não houver o preenchimento interno, mesmo a alma gêmea vira um inferno. E basta ver os livros de Emmanuel, quando ele fala das almas gêmeas se encontrando. Quem era a alma gêmea do Emmanuel? Lívia. E o que aconteceu na relação foi maravilhosa? Ele se deixou sucumbir aos ciúmes de uma trama que foi urdida contra a imagem dela, isolou ela por 10 anos do convívio com ele. E quando ele quis resgatá-la, apareceu morta na arena lá. Almas gêmeas. Não basta ser alma gêmea. Nós precisamos do preenchimento. Mas aquele jovem idealizava um perfil de moça que seria ideal esteticamente. E uma das duas que chegaram na mesa vizinha era o perfil. E aí, bate-papo, vai, uma das moças chega na mesa, que era a outra, não aquela, e conversa com ele. E ele pergunta para ela: a tua amiga está interessada em um dos meus amigos cariocas? A moça olha para ele: por que não pode estar interessada em você? Em mim, não. Complexo de inferioridade. Ele achava que era areia demais. O caminhãozinho. E a vida era tão generosa que levou para ele ali de barbada. A vida é tão generosa que de barbada ela nos dá e a gente diz: não. Não é para mim. Essa oportunidade nova de trabalho, um novo desafio, não. Casa Espírita me convidou para dar uma aula, não. Fazer uma palestra, eu desmaio lá na frente. Não. Agora eu estou fechando o eixo. Ampliem para o contexto de vida. Agora vamos fechar para a doutrina espírita. Não, não posso. Não é para mim, não tenho condições. É para o outro é maravilhoso, quem sou eu? Isso é a falsa humildade. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou a expressão da divindade que habita na terra, vós sois deuses. Mas como nós estamos presos neste complexo de inferioridade, e agora em seguida nós vamos complementar, já que é um grupo de estudo, que mascara o orgulho e a superioridade numa pseudo-humildade, como nós estamos circulando a cada 10 segundos de um complexo para o outro, numa oscilação de humor sem tamanho, desconhecendo quem nós realmente somos, nós não cumprimos a nossa missão na Terra. Porque nós não nos permitimos a felicidade, nós ficamos presos a essa oscilação de humor, a esta inconstância emocional, não aprendemos a relaxar e a expressar a energia de luz divina que habita em nós. A vida passa inconsciente, e uma vida inconsciente, como diz o livro Os Mensageiros, o segundo da coleção de André Luiz, uma vida inconsciente gera sofrimento do lado de lá. Do lado de lá tudo é muito mais intenso que do lado de cá. Se a pessoa está sofrendo aqui e acha que quer se matar, do lado de lá é terrivelmente pior. Mas se a pessoa está cumprindo a missão dela, qual é a missão dela? Ser feliz. Do lado de lá, os núcleos de felicidade e de paz são inimagináveis. Nós não conseguimos conceber o que nos aguarda cumprindo a nossa missão, que é ser... Mas
eu estou para lhe perguntar, desculpa, eu não sei se eu posso interromper. Não sei, aí é com a coordenação, pode. Pode ser depois? Senhor, Tá. nós temos 1h30, Tá. não é? E aí vai do palestrante no final liberar para pergunta, Tá. senão a gente Então vai... Tá, mas faz a pergunta. Não, é que já é a segunda vez que tu fala da felicidade, né, e da tristeza, mas aí também entra os obsessores, Entra. né, porque aí o estado feliz da gente, às vezes, é impedido por obsessores, Tá. né. Gostei da tua pergunta. Tudo que eu falar, não sinta que é pessoal, tá? Tá? Não sintam nada como pessoal. Uma vez fui fazer palestra, ele me viu, uma pessoa me viu, saiu correndo. Diz, porque tá indo embora, estou me sentindo depreciado. Não, quando tu fala, começa... Eu digo, não, fica calmo, que eu falo pra mim. Eu já entro com o capuz. Ninguém tem o poder de nos tornar infelizes, nem obsessores. No próximo livro eu vou falar dos mecanismos de arrastamento. Um dos mecanismos de arrastamento é o desculpismo. Quem é o causador da nossa infelicidade? Uma vez num grupo, uma participante diz, eu sou muito triste porque meu marido não me faz feliz. Ninguém vai nos fazer feliz. Muito menos o governo. Mas apesar, nós podemos ser felizes. Nem isso serve como desculpa. Fica mais difícil. Matar. E eu vou mostrar que dá. Não existe desculpa alguma para a infelicidade. Posso dar um exemplo que quando eu falo, eu gosto de falar, sabe que o tempo voa, né? E eu tenho que calcular porque eu quero fazer a nossa técnicazinha. Técnicazinha é um sentido depreciativo. Técnica zona. Já ouviram falar no Jerônimo Mendonça, o gigante deitado? Não, eu sou antigo, ninguém da antiga aqui no Espiritismo. Eu já ouvi falar. Ele fazia palestra deitado, ele tinha uma doença que imobilizava ele no leito, ele acabou cego e ele viajava pelo país numa cama, na verdade. Ele tinha que ficar deitado. Em determinada situação que ele estava quase desencarnando por uma infecção urinária, ele foi buscar quem naquele período? Chico Xavier. Todo mundo ia visitar o Chico Xavier. Eu, inclusive, tenho uma palestra só sobre a visita do Chico Xavier. Vocês querem escutar um dia? Não vai ser hoje. A propaganda é a alma do negócio. Para incitar em vocês a vontade de me convidar de novo. O Jerônimo Mendonça, deitado numa cama com infecção urinária, o médico disse, nessa condição física, ele vai morrer. E aí ele disse, bom, já que eu vou morrer, porque botava um lençol e o lençol ficava assim de sangue. Quero visitar o Chico Xavier, quero me despedir do Chico Xavier. O médico disse, de carro, não dá. Nessa condição física ele morre no caminho. E um amigo dele tinha um avião. Como é bom ter amigos ricos, né? Nada contra a riqueza, hein? Por favor, nós viemos ao mundo para a abundância, não para a pobreza, a miséria, a dor. Ai, como eu sou infeliz no meu emprego. Será que não há possibilidade de um outro emprego? Ai, não, e o governo está complicando toda a nossa vida. Ai, meu Deus. Aí ele tinha um amigo rico, botou ele no avião e foi naquele período. Aí chegando lá na instituição espírita, o Chico Xavier não estava, ele estava junto com outros trabalhadores, outros caravaneiros, na localidade carente, distribuindo alimento, conforto emocional, passes, água fluidificada. E ele ficou com os amigos dele aguardando numa sala, e o lençol com a marca do sangue. E ele na cama. Naquele período ele ainda não estava cego, depois ele ficou cego. Aí quando veio o Chico Xavier, depois de um período, entra, olha a cena junto com os caravaneiros e diz, olha quem veio nos visitar. Jerônimo Mendonça, parece uma rosa, porque o sangue fazia. Vamos abraçá-lo e beijá-lo, cuidando para não despetalar essa rosa. E todo mundo foi um atrás do outro beijar o Jerônimo.
uma palavra de conforto. O último foi o Chico Xavier. Quando o Chico chegou, colocou a mão em cima da região afetada e Jerônimo sentiu uma descarga de energia elétrica. Eu estou falando de energia quântica, eu estou falando de fótons, eu estou falando de poder que a alma tem, eu não estou falando de pouca coisa. De um poder que está dentro de nós, vós sois deuses, mas que nós inibimos por causa dos mecanismos de arrastamento para o mal. Questão 919, o bem que eu quero, dizia Paulo de Tarso, esse eu não faço. O mal que eu não quero, este eu produzo. Arrastamento para o mal, negatividade, questão 919 do Livro dos Espíritos. Jerônimo sente a descarga elétrica e estanca a hemorragia. Jerônimo, sabe por que desta hemorragia? Não faço ideia, Chico Xavier. Porque as pessoas chegam para você e dizem, coitado do Jerônimo. Olha a situação que o Jerônimo está vivendo. Elas falam isso para você e você acolheu o coitadismo. Quando você acolheu o coitadismo, esse ego, essa estrutura autodestrutiva, começou a produzir coitado de mim. Tantas pessoas com saúde, eu aqui deitado nesta cama. Coitado de mim, porque Deus fez isso comigo. O pensamento repetitivo entrou no corpo espiritual, criou um campo de energia negativa e foi buscar a parte mais frágil do teu organismo, psicossomática, a alma criando a própria patologia. Jerônimo, nunca mais aceite o coitadismo. Como é que você está te sentindo? Bem melhor. Jerônimo, por coincidência, faltou o palestrante, faz uma palestra para nós. O homem que tinha ido se despedir, dizer tchau, tchau, 21 anos de idade, fez a palestra. Chico Xavier não permitia a zona de conforto. Passado um período, Jerônimo se tornou mais conhecido. Chico Xavier não permitia a zona de conforto. Passado um período, Jerônimo se tornou mais conhecido, ficou cego e com problema cardíaco grave, começou a tomar remédios, 20 Zordil por dia. O médico disse para ele, Jerônimo, você está por um fio. O Jerônimo disse, então vamos para o Chico Xavier se despedir. Tinham caravanas atrás do Chico Xavier, vocês não sabiam disso? Eu fui de um ônibus que ia direto para Uberaba, 24 horas direto. Mas isso fica para a próxima palestra, só para ter. Foi maravilhoso. Sim, eu quero dizer para vocês. O espírita não é curioso, mas eu quero dizer para vocês que foi maravilhoso. Foi transformador. Todo encontro com uma alma iluminada, que já projeta a sua própria luz, é um encontro transformador. Aí o Jerônimo foi lá. O Chico chegou para ele e disse, Jerônimo, como é que tu está? Mais ou menos, Chico Xavier. Estou tomando 20 remédios por dia para o coração e o médico diz que eu estou por um fio, Chico. Jerônimo, meu filho, imagine o Chico falando, Jerônimo, meu filho, existe fio de cobre, fio de nylon, fio de ouro. Enquanto nós temos vida, nós precisamos produzir, Jerônimo. E por coincidência, não tem palestrante. Tu faz a palestra para nós? Sendo assim, né? Não havia zona de... Não existe desculpa para nós não sermos felizes. Se há obsessão, vamos trabalhar na casa espírita. Se há mais obsessão, vamos meditar mais. Se há mais obsessão, vamos orar mais. Se há mais obsessão, vamos pedir perdão. E se há mais obsessão, vamos nos perdoar. Porque quando nós nos perdoamos, um campo de luz tão poderoso é emitido que ou o obsessor se converte para a nossa luz, ou ele se afasta.
Não há obsessão que resiste a uma pessoa feliz pela consciência de quem nós realmente somos, produzindo aquilo que nós realmente viemos para produzir. Nos perdoem aqueles que nos obsidiam porque nós éramos inconscientes em outras vidas, mas agora nós estamos nos tornando conscientes. Ou andem conosco, ao nosso lado, porque a nossa marcha não será mais travada. Nem que nós estejamos por um fio. Jerônimo faz uma regressão. Num período ele era um déspota, um bárbaro. O nome dele está na história da humanidade como um dos grandes déspotas. A primeira manifestação da doença, nessa encarnação, ele estava jogando futebol num campo enlameado, sente uma fisgada na coluna e cai com o rosto na lama. Nessa encarnação, que ele era um déspota, ele vencia os inimigos, não contente em vencê-los, botava no chão, pisava com o pé no rosto do inimigo no chão. Lei de causa. Eu preciso ficar preso a um passado? Não. Mas eu não preciso negar que há tantas pessoas dizem, eu pago por algo que eu nem sei, não acredito nisso. Graças a Deus que não sabe. Por muito menos a gente sente muita culpa. Imagina estar lembrando as atrocidades que a gente fez no passado. O Emmanuel mandava cegar inimigos políticos. O que nós fizemos? Tudo uns anjos. Nessa técnica que eu desenvolvi, eu fiz uma regressão, não é o foco dela, mas fiz uma regressão com uma trabalhadora espírita. Ela não foi muito longe, disse, nossa, como eu era má. Você entrou para o time, parabéns. Mas mesmo assim nós podemos ser felizes. Como? Não negando que é um passado, mas não ficando preso a este passado. Porque esta patologia ela está presa a um tempo psicológico. Ela está presa a um passado. E como esse passado foi de dor, ela fica presa a um outro tempo, ela fica presa a um futuro. E normalmente é um futuro que gera preocupação, que é a maneira da mente não ficar focada onde? Não negamos ou não neguemos que há um passado, mas não fiquemos presos a este passado. Foquemos naquilo que Jesus dizia, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Ou que Santo Agostinho falava do tempo passado. Passado é simplesmente memória. Futuro é simplesmente expectativa. Se a memória do passado é de dor, o futuro vai ser de dor. E a felicidade é assim? Estou preocupado. Estou preocupado com isso, com aquilo. O campo de energia da preocupação tranca o acesso à consciência de quem nós realmente somos. Passado, memória, futuro, expectativa. Santo Agostinho dizia que presente é só uma percepção. Ainda não é o agora. Não é a abertura para a consciência do atravessar a porta estreita. É uma prisão. Nós estamos enjaulados entre a memória de dor do passado e a projeção de um futuro tenebroso. E eu quero assustar vocês e vou dizer que não há futuro. Daqui 10 segundos é futuro. Onde é que nós estamos? O futuro está chegando. Onde é que nós estamos? Ih, já virou passado? Mas se tiver um trauma, uma dor, um medo, um complexo de inferioridade, de culpa, grudou. E eu não estou vivendo agora, eu estou vivendo a memória, eu estou agindo pela memória, eu estou agindo pela dor, eu estou preso na inconsciência, na ilusão, no trauma, na dor, no abuso, no esquema de desconfiança, abuso, ele não me solta. É pior que a obsessão, o obsessor só faz assim, tu vai ver agora, olha o que tu fez no passado, ser indigno, não é assim nos processos de desobsessão em mesa medíocre? Logo tu, fulano, te conheço de outra data. Logo eu mesmo, tá?
quero ver, a situação tá feia, mas tem que ser comigo. Não sou melhor, não sou pior, mas estou aqui. Me perdoe pelo meu passado, mas eu quero melhorar. E se eu puder te ajudar, eu estou aqui. Não existe passado. Passado é memória, futuro é expectativa. Se a memória é traumática e de dor, que é comum na humanidade, o futuro é tenebroso. Essas tradições, e eu tenho que controlar o tempo ali, a não ser que vocês queriam até as 11 da noite. Mas é melhor a gente fechar no horário para deixar aquele gostinho de quero mais. Se termina com gostinho de quero mais, é bom. Se termina Deus o livre que não volte nunca mais, aí tá ruim. Passado como memória de dor traumática junge a inconsciência, projetando a patologia do futuro da preocupação, que é uma patologia moderna chamada de estresse. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Quando uma mãe diz que está preocupada com o filho, ela está projetando um campo de energia telepático, a telepatia já é comprovada cientificamente. Tele, distância, passos é sensação, emoção, sentimento. Eu estou preocupado, eu emito um campo de energia. Se outra pessoa está receptiva, ela recebe aquela energia. Houve algum benefício nisso aí? Agora, se eu estou com meu filho em determinado local, eu relaxo, entro nesse estado de presença, no momento presente, envolvo ele em luz, não há distância, telepatia, pode estar no Japão. Ele vai receber esse quantum de energia e vai abrir campo para receber a intuição e o auxílio da espiritualidade. Focar na abertura do estado de presença. Estas mesmas tradições que falam desta patologia, deste ego, que são esses dois complexos, de superioridade e de inferioridade, nos dizem que há um caminho, que há uma solução, e que essa solução está dentro de nós. Existe dentro de cada indivíduo o selo da divindade, o Deus que habita em nós. Muda o nome, essas tradições vão falar em Atman, como no hinduísmo, a consciência de Buda no budismo, a iluminação. Jesus falava em salvação, tanto é que a bandeira da doutrina espírita é fora da caridade. A caridade começa com quem? Auto-amor. Como há possibilidade de auto-amor se eu estou constantemente no primeiro estágio que está no quadro de julgamento, de condenação? Os sentimentos de culpa vindos do passado, dos erros, geram um sistema interno de autocondenação ou de julgamento. Como aquilo é insuportável, eu projeto aquilo para fora, eu começo a condenar e a julgar quem está na minha volta. Este é o primeiro nível que nós temos que romper para acessarmos a consciência suprema que habita em nós num estado de presença. Terminarmos com o julgamento, com a condenação. Para isso, a metodologia se chama compaixão. Termos compaixão para com os outros, até para com os infratores, até para aqueles que estão presos na negatividade. Compaixão. Posso dar um exemplo mais profundo de projeção? É um grupo de estudo, todo mundo é adulto aqui? Posso? Acompanhando um caso, uma moça assistindo na televisão um padre que era pedófilo. Acompanhando um caso, uma moça assistindo na televisão um padre que era pedófilo. A reação emocional. Isso sempre é interessante na autoobservação. Um fato que a gente se cruza, que reação emocional nós temos? Qual é o pensamento? Observar o pensamento, a reação emocional. Qual foi a reação emocional da moça?
Vontade de quebrar a televisão, enforcar o padre, matar. E na técnica, numa breve regressão, ela se viu como um homem, não era mulher, porque o espírito não tem sexo, ele migra. E normalmente, se a gente abusa muito do sexo oposto numa vida, a gente volta no sexo oposto. E assim vai, até aprender a respeitar as duas polaridades e equilibrá-las. E nessa regressão, ela se viu como um homem, um déspota, junto com um grupo de bárbaros. Eles invadiam comunidades, saqueavam, roubavam. Mas vocês imaginam. Quando ela olhava na televisão, quem ela estava vendo? A memória traumática não perdoada. Não havia compaixão. Enquanto há julgamento, não há compaixão, há autocondenação. Primeiro nível a ser vencido. Trazer o não julgamento. Nós não podemos julgar porque nós não vivemos a vida do outro. O Chico estava indo para o trabalho na sombra do abacateiro, junto com um grupo de caravaneiros. Que trabalho maravilhoso, a sombra de um abacateiro. Eu quero fazer a meditação da luz no meio da natureza. Não me deixem passar sem falar sobre a meditação da luz para a harmonização planetária. Os grupos estão aumentando e é importante que eles aumentem. Nós precisamos atingir um quantum de energia. E vocês estão sendo convidados. Não é de graça que vocês estão aqui, que eu estou aqui. Não existe acaso. O acaso é algo muito bem determinado por Deus. O Chico estava indo para o trabalho e passaram por um bar, vários homens alcoolizados. E o companheiro dele pensou, esse pessoal perdendo tempo, um bando disso, um bando daquilo, e os rótulos vêm, né? Os rótulos do desrespeito que nós trazemos dentro de nós. O Chico captou o pensamento, era difícil ser amigo do Chico, o Chico captar pensamento. Eu não quero pensar. Dá para botar... Não dá para botar um chapéu anti-pensamento, o Chico captar pensamento. E com todo jeitinho, meu irmão, imagine se nós tivéssemos nascido na condição dele, se não faríamos algo muito pior. Na casa do Chico tinha um cartaz que dizia: aqui nós não falamos mal dos outros. Primeiro núcleo, ter mais compaixão. À medida que a compaixão vai aumentando, nós vamos perdoando esses núcleos de dor, de intensa dor emocional, que trazem dores aqui no peito, rejeição, abandono, solidão, mágoas. A compaixão, isso já está entrando nas terapias cognitivas, a psicologia da compaixão, da gratidão, da aceitação, graças a Deus. Porque aí eu me sinto muito mais livre. Compaixão, terminar com o julgamento. Lembro da mulher adúltera do Evangelho, isso eu lembro. Eles prepararam uma armadilha para Jesus, porque Jesus dizia o seguinte: eu não vim combater a lei, vim dar seguimento. Começou a falar em perdão. Os fariseus queriam pegá-lo no contrapé. Trouxeram a mulher adúltera e disseram para ele assim: e agora? Ela foi pega em adultério. Era uma armadilha. Devemos condená-la ao apedrejamento, à lapidação. Jesus se abaixou e, como ele era um iluminado, um ser onisciente, ele sabia que era uma armadilha. Porque se ele dissesse assim, apedrejem, e a lei do perdão que ele vinha trazer? E se ele dissesse perdoe, ele não via contrariar a lei, que falava em apedrejamento. Era uma armadilha. Os fariseus tinham inteligência deturpada. Sabe aquela inteligência desviada? Jesus se abaixou e escreve na areia: aquele que estiver sem erro, que atire a primeira pedra. E na lei judaica, quem mentisse, estava em erro e mentisse, seria condenado para algo pior que o umbral nosso. É um inferno do bravo. Todo mundo deu uma repensadinha só do dia, dizendo: eu não, eu também não, eu também não, eu também não. Eu também não. E Jesus olhou: quem sou eu para te condenar? Mas se tu te perceber em algum processo teu que tu precisa resolver, vai e resolva. Quem sou eu para te condenar? Quem sou eu para condenar vocês? Quem são vocês para me condenar? Complexo de superioridade, vão me condenar? Eu vou condenar vocês? Primeiro nível, encerrar com o julgamento e humildade para entender
que aquilo que a gente vê no outro está em que área for. Basta fazer uma breve regressão, a gente arrepia os cabelos. Quando a gente vai elaborando com mais compaixão, mais perdão, nós entramos para o segundo nível, quando o núcleo da sombra, do ego, vem à tona. Medo, culpa e vergonha tóxica. Culpa pelos erros cometidos no passado. Medo, porque o sistema de culpa diz o seguinte: se eu errei, eu cometi muitos abusos, eu mereço, pela ideia de pecado, ser punido. Projeta que no futuro eu vou ser punido. O medo está agregado à memória do passado. Aliás, a culpa está agregada à memória do passado. A projeção que eu mereço ser punido lá adiante, vem o medo de que eu seja punido. E entram os mecanismos de defesa. Eu começo a me isolar das minhas possibilidades, criando zona de conforto. Isso não é para mim. Eu não posso ser feliz, o outro pode, eu não posso. Começa a se comparar. Quando ele projeta pelo medo um futuro terrível, a mente começa a barganhar. É um movimento emocional muito profundo. Eu sei que eu mereço ser punido porque eu cometi deslizes em vidas passadas, está inconsciente, ou mesmo na infância, vida intrauterina, seja o que for. Eu mereço ser punido, mas eu tenho medo. Quem sabe se, e eu começo a barganhar, se eu for perfeito, se eu não cometer erros, Deus me poupa. E eu começo a criar uma autoimagem de perfectibilidade. É um perfeccionismo. Já ouviram falar de pessoas perfeccionistas? Estão subjugadas ao certo, ao errado, ao bom, ao mal, ao justo, ao injusto e querem controlar a vida? Nesse tripé da sombra está o controle. Querer controlar a vida. Se este elemento, essa tela não levantasse, qual seria o problema? Nenhum. Eu sabia tudo. A inspiração? Nenhum. Porque o imprevisto, o que é imprevisível, faz parte da vida humana. Não há problema nenhum. Na pior das hipóteses, todo mundo se abraçaria, choraria junto, mas não terminaria a nossa vida. Mas como a mente barganha, que é um perfeccionismo, tudo tem que dar Certo. e nós vamos começando a controlar a vida. E fazendo da vida que ela seja como nós gostaríamos que ela fosse, e não como ela realmente é. E como ela realmente é linda, quando nós acessamos a consciência profunda. Aos olhos da fé, Chico Xavier dizia, uma folha de uma árvore é a representação da divindade. Mas não existe olhos de fé e não existe fé alguma enquanto não houver compaixão, enquanto não houver gratidão. Eu sou muito grato por estar aqui com vocês hoje. Enquanto houver este tripé, medo, culpa, controle, vergonha tóxica, não há gratidão pela vida. Sermos gratos por estarmos aqui, compreendendo a nossa grande missão junto a essa transição planetária. Como nós estamos aprisionados a esta autoimagem, vivendo a periferia da consciência, escondendo a própria sombra, pela projeção, ataque, condenação, autocondenação, a luz, a essência que habita em nós, muda o nome, não importa, a consciência divina, o núcleo de força, ele não se expande. Deixe brilhar a vossa luz, de que vale a luz embaixo do alqueire, coloque para cima. Eu não consigo colocar, porque eu estou engessado, reprimido, condenando, controlando. O tripé da sombra vem. Qual é o efeito comportamental deste tripé da sombra? Procrastinação. E eu não vou ter tempo, infelizmente, para dar
exemplos de quanto negativo é a procrastinação. Mas eu vou precisar tocar um pouquinho mais. Quando a gente vencer, ou começar a encarar esse medo, partindo para ação consciente no bem, a si mesmo e aos outros, surge o terceiro nível. É o nível que eu pergunto sempre no auditório. Vocês, que esporte vocês gostam? Não preciso responder, mentalizem só. Vocês querem entrar para jogar ou ficar na plateia aplaudindo e vaiando? Do esporte ou qualquer situação. A maioria diz que quer entrar para jogar. Eu digo, então se prepare para a vaia e para o aplauso. Mas como as pessoas têm um medo terrível da vaia, por causa desse tripé chamado vergonha tóxica, o medo de ser quem nós realmente somos, ela fica no auditório vaiando ou aplaudindo, porque é muito mais cômodo. Desde um convite para se tornar passista, assumir um grupo de estudo, dar uma aula. Certa feita eu convidei uma pessoa para fazer oração na semana seguinte. Estou rezando por ela até hoje. Sentimento de culpa aqui. Meu Deus, afastei-a. Nenhuma oração as pessoas conseguem fazer. O que houve conosco? Nenhum obrigado, meu Deus. Esse segundo nível, quando a gente vai compreendendo ele, a gente entra para o terceiro, que o pré-requisito é a coragem, a ação do coração. A vida vai nos chamar para um grau maior de exposição, de condenação dos outros. Se no primeiro nível nós julgávamos os outros, neste nível nós vamos começar a ser, e vão vir as mensagens, para que a gente não desista. Não temas o mal, Jesus Cristo. Ou um sábio oriental que dizia, vulnerável e forte, torne-se vulnerável, atrás da vulnerabilidade a força, a consciência de quem nós realmente somos. Mas aí quando nós chegarmos nesse terceiro estágio, e é urgente que chegue o quanto antes, por causa da transição, a nossa luz começa a brilhar. E ela começa a se expandir. Falando nisso, eu tenho montado grupos, podem me acionar pelo Facebook, eu tenho 2 Facebook, Diógenes Paste Camargo e Diógenes Camargo. Também, quem quiser receber uma mensagem por dia de reflexão, autoconhecimento e espiritualidade, deixa o nome e o e-mail, nome completo e e-mail, numa letra que deficiente visual entenda. Não é que a letra de vocês não seja adequada, eu que não consigo ler direito, porque uma letrinha meio torta já foi. Todo dia eu mando uma mensagem. E vai o roteiro também da meditação da luz. Reunimos 100 pessoas em 4 lugares, vai haver uma vez por mês, e nós vamos ampliar os lugares e as pessoas que participam. Porque a espiritualidade, o feedback depois da meditação é espetacular. A espiritualidade diz que a gente não tem noção da importância dessa meditação nesse momento. Porque nós precisamos ancorar essa luz para chegar nesse período que está curto, e esses grupos vão se multiplicar agora exponencialmente. Em meditação 1 mais 1 não é 2, é 5. 2 mais 2 não é 4, é 20. Para que, ancorando essa energia, a gente tire o tapete das sombras e da negatividade para que não haja uma guerra atômica. Vocês querem participar? Sim. É um sim só momentâneo, fogo de palha, vai, o obsessor que está esperando ali na porta vai dizer que não, que tem outra coisa melhor para fazer domingo? Culpa do obsessor? Mire o alvo, dizia Paulo de Tarso, foque, atinja o alvo, não deixe mais a vida te iludir, chega de ilusão, nós temos uma missão, vamos desempenhá-la? Terceiro estágio. Como o tempo passou, mas eu quero fazer a técnica com vocês bem rapidamente, vocês topam? Nós precisamos de ajuda. Ajuda especializada. Nós fazemos tantos mecanismos de sombra ou de negatividade, tanto arrastamento ou atração para a negatividade, que nós por nós mesmos não conseguimos. Se tiver a imagem dele no último slidezinho, vamos ligar aqui para passar o som. Deus com
tremenda compaixão por nós outros, porque sabiam que esses mecanismos, Deus sabia que estes mecanismos de arrastamento eram muito intensos, que nós ficávamos vida após vida reproduzindo o mesmo mal, a mesma procrastinação, o mesmo deixar para depois, a mesma falta de coragem para tomar decisão. Qual decisão? Ser feliz. Ele mandou o seu Filho, e quando Jesus veio ao mundo, o eixo de luz, o eixo de salvação se estabelece na terra em todos os níveis, até nas regiões inferiores, mostrando para a humanidade que a esperança retornava à terra. O eixo de salvação voltava, porque o Filho do Homem, o Filho de Deus, trazia dentro de si uma conexão tão forte com Deus, que ele representava a própria divindade. Ele perguntava: que falam de mim? Falam que vós sois Deus, vós sois o Filho de Deus. E eles têm razão, porque eu o sou. E vocês também são. A diferença é que eu sei que sou. Vocês ainda não sabem que são inconscientes. Estão inconscientes. Mas nós somos deuses e deusas, e não podemos mais procrastinar. Nós somos os trabalhadores da última hora, mas que precisamos de ajuda. Porque esses núcleos de força nos arrastam, nos atraem a perdermos tempo, o tempo de sermos felizes. Se der para colocar a imagem. Infelizmente, ou a imagem ou o som. Porque o nosso cabo que ficou curto. O que vocês preferem? A imagem, então. Deixa que eu Só a imagem? Só a imagem. Tá. Só que eu acho que não está nesse. Havia me pedido, deve ser em outro. Porque esse aqui é a última é essa aqui, ó. Tá, então entra num outro ali que só diz assim: imagem de Jesus, de repente sai pelo próprio aparelho aqui. Retorna ali. Não se assustem com o imprevisto nunca. Jesus Cristo, isso. Ou foto de Jesus Cristo. Foto de Jesus. Vamos puxar para cá. Nunca se assustem com o imprevisto, com o que foge do controle. Relaxem no momento. A vida se soluciona por si mesma. É só a gente não atrapalhar. Se a gente for feliz, a vida em abundância vem a nós. Se nós formos infelizes, mais infelicidade vem a nós. Que lei é essa? Lei de atração. A gente atrai aquilo que vibra. Só uma observaçãozinha que tu falou isso, eu lembrei. Os povos indígenas que a gente tinha no Brasil, antes de dizimar eles, a postura que a gente tem, acreditavam que a vida deve seguir como um rio. E a gente não deve voltar atrás, independente dos imprevistos, a vida. Não opor resistência, tá? Esse conhecimento já vem antigo. Eles têm uma sabedoria inata. Isso é um outro item, que é não opor resistência à vida, não querer controlar. Estou atrapalhando? Estou. Para aí. Dá para apagar uma lâmpada ali, não deixar totalmente escuro, mas... Viram que a música saiu ou não saiu mais? Tudo ou não? Sim. Não tem uma só colorida? Pode ligar ali, por favor, só lá da corredor. Podem se alongando, relaxando. Quem quiser se levantar um pouco para se alongar, não tenha medo nem vergonha, que nós já ficamos 1h30. Só ouvindo não é fácil. Podem bocejar, dormir desde que não roncem. Não vamos produzir negatividade. O do lado dá uma cutucada. Não caiam da cadeira. Jesus Cristo é a felicidade plena. Vinde a mim todos vós que sofreis e estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que antigamente o jugo é aquilo que segurava o boi preso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois suave é meu jugo, leve é meu fardo. Eu sou o caminho da salvação, o caminho da paz, eu sou o bom pastor, eu conheço cada uma das minhas ovelhas intimamente, afirmou Jesus Cristo. Ele nos conhece
intimamente, ninguém se iluda que Jesus está num hiperespaço distante desta transição planetária, ninguém se iluda mais, não há mais tempo para ilusão. Fechando os olhos e respirando. Nós precisamos começar a aprender a respirar. A ansiedade, o medo centram o psiquismo na dor e a gente para de respirar. 4 segundos na inspiração, 2 segundos retemos. 4 segundos na expiração, 2 segundos retemos. É como se houvesse um balão nos pulmões. Na inspiração, o balão se infla. E na expiração, o ar se esvai naturalmente, sem esforço. A ideia é retirar o esforço de viver, tornando a vida mais prazerosa, mais gratificante, mais planificadora. Um lindo halo de luz vai nos envolvendo enquanto nós respiramos. É uma luz suave, doce, harmonizadora, terapêutica. Vai interpenetrar o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual ou perispírito, o nosso espírito. E uma mão muito luminosa é estendida sobre as nossas cabeças. E esta mão muito luminosa vai afastando todo e qualquer tipo de pensamento negativo, emoção disfuncional. É como se ela afastasse uma nuvem e permitisse que o céu azul e o sol brilhem. O couro cabeludo relaxa, a testa relaxa, o rosto relaxa. Pescoço e ombros distensionam. Esta é a região das tensões. Pescoço e ombros. É quando queremos carregar o mundo nas nossas costas. A musculatura das costas relaxa. A musculatura peitoral e abdominal. Os braços, as mãos. As pernas, os pés. Uma sensação de leveza, serenidade e paz nos envolve. A mente vai se libertando, nela surgindo uma tela, onde nos vemos caminhando no mais lindo jardim que já estivemos. É um lindo dia de céu azul e sol, a brisa suave batendo na fronte. Lindas flores que exalam um perfume suave e doce, margaridas, rosas, tulipas, borboletas desfilam no ar, os pássaros cantam. E nós vamos percebendo a aproximação de um anjo em forma de mulher. É Maria, a mãe de Jesus Cristo. Ela vem, nos acolhe, nos abraça qual mãe generosa, abraçando um filho querido que ela ama muito. Este é o amor incondicional de mãe. E ela vai nos acompanhando até um lindo chafariz, neste lindo jardim, de onde verte a água mais pura que existe. Esta água vem direto da fonte, direto de Deus. Ela é tão pura e tão cristalina que nós vamos bebê-la. Ela tem propriedades terapêuticas para a mente e para o corpo.
Vamos molhar o rosto, os cabelos. E se der vontade, vamos entrar no chafariz e brincar no chafariz. Onde foi que nós perdemos o contato com a nossa criança, livre, alegre, descontaminada, sede como as crianças. E agora Maria nos convida e nós vamos adiante. Até um lindo espaço neste jardim, onde aquele que é o caminho, que conduz à verdade, e essa verdade gera vida em abundância. Jesus Cristo está nos aguardando. Jesus Cristo é o Alfa, o Ômega. Antes do tempo existir, Ele já estava conosco. E nós vamos abraçá-lo como quem abraça um amigo querido de longa data. E vamos perceber que ele tem um presente para nós. Se estiver embrulhado, vamos desembrulhar o presente e observar o que há dentro. E olhando para Jesus Cristo, vamos perguntar para Ele: Mestre, o que queres que eu faça? E agora nós vamos perceber que todos nós, num círculo, vamos envolver um globo, o globo terrestre. A Terra está transitando. Gaia é a Mãe Terra, a Mãe que nos acolhe, a quem nós devemos respeito, amor, generosidade, consciência, luz. E todos nós, junto com Jesus, Maria, os benfeitores desta casa, o Dr. Bezerra, Eurípides Barçanufo, os mentores desta instituição, vamos fazendo um círculo em torno do planeta. E vamos começar a irradiar luz com as mãos estendidas para o planeta. Os polos norte e sul, os oceanos que estão sendo agredidos, as florestas, os mares, os rios, os lagos, as nascentes. A luz vai inundando a água, que tem sido castigado pela poluição energética, mental e física do ser humano inconsciente. Mais luz para a água do planeta. Os continentes europeu, asiático, a Oceania, as Américas, a África, as ilhas, os hemisférios. Muita luz para o planeta Terra, ancorando luz, as cidades, as vielas, os orfanatos, os presídios, os órgãos governamentais, os lares, as ruas, as residências, as estradas, a luz vai borbulhando, as mentes humanas que precisam despertar para a essência de quem elas realmente são. Mais luz. Nós somos os agentes da luz. O planeta Terra vai se transformando num coração. O Brasil, a pátria do Evangelho, vai se transformando num coração. Um coração que pulsa a luz. Todo o orbe vai se transformando num coração, todo ele iluminado, descontaminado,
onde as energias negativas são retiradas, o coração vai brilhando, 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 diminuindo e ficando do tamanho do nosso coração. E essa energia vai acoplar o nosso coração, a sede da consciência na nova era, da intuição da nova era, o coração. Pensaremos pelo amor, pela generosidade, pela paz. O nosso coração se torna totalmente iluminado. E que esta luz brilhe, e brilhe, e brilhe, e brilhe cada vez mais, para que a gente cumpra a nossa missão nesta era de transição como os trabalhadores da última era. Os trabalhadores desta etapa transicional, que a consciência desperte, a hora finda, o momento de decisão é agora, olhando para Jesus, em postura de gratidão e respeito pela oportunidade, agradecendo a Maria, aos benfeitores, e lentamente, sem pressa alguma, retirando a pressa de viver, voltando a sentir os pés, as mãos, as pernas, os braços, o abdômen, o tórax, o rosto. No momento de cada um, quando acharem por bem, abrindo os olhos, se espreguiçando, bocejando. Muito obrigado a todos vocês. Quem quiser deixar o nome e o e-mail para que eu inclua na caixa de remessa. E quem quiser adquirir o livro aqui, junto com o nosso amigo Maurício. Muito obrigado. A gente agradece. Pela tua espontaneidade de sempre, a tua alegria, o teu entusiasmo, que com certeza nos envolve, nos envolveu muito nesse trabalho de hoje. Todos esses conteúdos que trouxeste para nós refletirmos aí. Agradecemos imensamente. E também estendemos o convite. A gente sempre vê uns rostinhos novos aí na casa. Para quem sai daqui realmente motivado depois de um trabalho assim, uma palestra dessa. E uma maneira de nós darmos continuidade a esse estudo, de continuarmos envolvidos nessa energia que nos tocou hoje, é nos vincularmos numa casa espírita. De que maneira? Iniciando o vínculo através de um grupo de estudos. E a nossa casa está iniciando o ano, essa foi a primeira semana que iniciaram os grupos de estudo. E a casa permanece com um grupo aberto durante todo o ano para aqueles que estão chegando pela primeira vez, apesar de já terem passado por outras, passam primeiro por esse grupo que é o CAA, todas as sextas às 8h15 da noite. É uma maneira de já irmos nos vinculando, não é? E dando continuidade a todo esse estudo que a doutrina espírita, que o Evangelho de Jesus permite e que faz com que a gente consiga tomar mais essa consciência em relação à nossa vida e estendendo esse conteúdo, esse estudo na nossa caminhada. Eu peço então, Jorge, se pudesse fazer a nossa prece de encerramento. É um prazer. A gente... Nunca mais vocês vão me ver. Querido Mestre Jesus, aqui estamos para simplesmente agradecer-te. Gratidão, gratidão e gratidão por esta oportunidade de conjuntamente começarmos ou darmos sequência ao processo de despertar da nossa consciência, da missão que trazemos no planeta Terra nesta era de transição, como os trabalhadores da última hora.
Desperta em nós a motivação, a vontade, o desejo de encontrarmos conosco próprio, com a nossa essência divina através da bandeira espírita. Fora da caridade não há salvação. Muito obrigado, Senhor, aos bons espíritos, e que assim seja. Fui iluminado, Senhor. Uma boa noite a todos.